Sejam bem-vindos, associados aí do CIND, as empresas que vão fazer a apresentação hoje, nessa mais uma live, essa segunda live desse ano, Somos o CIND, e é uma série que ela é destinada a apresentar as nossas empresas, tanto para as outras empresas associadas, como para o conjunto da Base Industrial de Defesa e para os nossos potenciais clientes, tanto nas Forças Armadas, Forças de Segurança, guardas municipais, governos, etc. Em nossa última live, nós tivemos o prazer de receber aqui a GTF Partners, uma empresa associada lá do Paraná, e a OpenCAD, que é uma empresa de São José dos Campos. Esse é um espaço que a gente dedica para apresentar todas as nossas associadas e para aumentar o nosso network interno. O CIND conta hoje com mais de 140 associadas, em mais de 50 áreas de atuação para a soberania nacional, que fomenta a pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Cada vez mais a gente precisa juntar esforço para fortalecer essa base industrial de defesa. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nessa live Somos o CIND o nosso vice-presidente da entidade, o brigadeiro Wilson José Romão, que hoje vai apresentar uma das suas novas empresas, que também está associada ao CIND, que é a Aurélio Brasil, ele que já é associado ao CIND desde os seus primórdios, com outras duas empresas dele. E depois do brigadeiro Romão, nós teremos a participação aqui de um outro diretor do sindicato, o José Carlos Meira Matos, nosso amigo, que vai apresentar a JCM Comunicação. Sendo assim, eu passo a palavra ao brigadeiro Wilson José Romão, da Aurélio Brasil, para fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. É com grande orgulho e um tremendo prazer que a gente tem a oportunidade de trazer algumas informações a respeito da empresa da qual hoje eu sou o diretor-geral para todo o Mercosul e está afiliada ao nosso sindicato, que inicialmente pode parecer que não tenha muita coisa a ver com defesa, mas nós vamos, ao longo desses 15 minutos, depreender que, de fato, ela também traz uma tecnologia que será importantíssima para o nosso setor de defesa. Sem mais delongas, eu pediria, Manicho, se você pode me deixar compartilhar a tela, eu vou passar rapidamente por uma pequena apresentação, eu peço desculpa aos senhores, ela está em espanhol, porque é a origem da nossa empresa, mas eu acho que a gente consegue deixar uma ideia razoável. Então, a nossa holding, ela fica com sede na cidade do Panamá, a empresa chama-se Oreb Energy e ela, na realidade, busca o desenvolvimento de tecnologias limpas de energia. Então, nós temos aí a primeira fábrica criada pela Oreb no México em 2007. Em 2015, criou-se, então, a Oreb Latinoamérica, lá com sede no Panamá, como eu disse. Em outubro de 2019, nós criamos a Oreb Brasil, Energia e Combustíveis Ecológicos Limitada. Nós vamos estar, logicamente, a Oreb Brasil é a empresa que está afiliada ao nosso sindicato, e ela é encarregada pela produção e distribuição das tecnologias BioBooster, aqui está faltando uma, que é o Green Plus. São dois catalisadores que se utilizam nos combustíveis. O Green Plus para combustível fóssil e o BioBooster para o nosso etanol, que já é um desenvolvimento completo aqui no Brasil. E nós estamos com sede no Rio de Janeiro, ali em Duque de Caxias, em Xerém, mais especificamente, e a partir de já estamos produzindo os dois catalisadores de uma maneira ainda semi-artesanal, mas a partir de julho já estaremos inaugurando a nossa linha de produção em Xerém, em Duque de Caxias, bem ao lado da Safran,
que é uma associada nossa também aí no sindicato, né? E, por último, nós temos a Aureb Energy, que é uma empresa, né, que nós estamos lançando, e ela que será uma empresa de alcance global, né? E nós vamos estar falando mais rapidamente sobre os produtos dela. A próxima, por favor. Bom, aqui é uma estrutura rápida empresarial da empresa, né? Na realidade, nós criamos um fundo de transição energética, hoje com sede em Luxemburgo, né? Esse fundo visa basicamente monetizar, de qualquer maneira, aquelas pessoas ou entidades que estejam mitigando a emissão de gases de efeito estufa. Okay? Então, esse é o papel do nosso fundo, nós vamos falar um pouco mais a respeito ali na frente, né? Nós temos também a Aureb Energy em si, ela é uma operadora das nossas marcas. Quais são as marcas que nós temos? Na realidade, nós criamos algumas marcas. Por exemplo, essa que está aqui, o Green Plus, conforme eu falei, é um catalisador para combustíveis fósseis. Nós temos tido aí algo no entorno de 10% de aumento da eficiência energética do combustível, com uma diminuição equivalente de 7% a 10% na emissão de gases de efeito estufa. E usando a ideia desse Green Plus, que é um desenvolvimento ainda nos Estados Unidos, nós já desenvolvemos aqui no Brasil, com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, o BioBooster, que é o catalisador para o etanol. Nós hoje já conseguimos, agregando o nosso produto ao etanol, aumentar a eficiência energética em até 36%. Ou seja, nós estamos praticamente diminuindo esse gap de 30% em comportamento energético do etanol para a gasolina. Isso já comprovado durante o desenvolvimento e os ensaios que nós fizemos com a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a Aureb Latam, conforme eu falei para os senhores, ela é a responsável pela comercialização. A nossa Aureb Brasil produz esses componentes e nós criamos ainda um outro componente, dois outros componentes importantíssimos, já aqui no Brasil, com tecnologia nossa, com parceiros nossos, alguns até empresas afiliadas ao nosso sindicato, como é o caso da Meta. Quer dizer, vejam como a defesa, como ela passa a tecnologia, como ela é dual, né? Da experiência no desenvolvimento de um rastreador para pólvora, que todos já conhecem na nossa área, que foi desenvolvido pela Meta com solicitação da Imbel. Nós, então, procuramos a Meta e buscamos desenvolver um rastreador para combustíveis. E hoje nós já temos aprovado e homologado o nosso EcoTracer. Quer dizer, o que quer dizer isso? Eu vou poder, ao longo do ciclo de vida de um combustível, desde a produção dele até o consumidor final, assegurar que o DNA daquele combustível, desde a sua produção, não foi alterado. Isso é um tremendo auxílio aí para a nossa Agência Nacional do Petróleo no que concerne ao combate ao combustível pirata ou ao combustível ilegal. E, como os nossos produtos são certificados por agências da ONU, eles dão direito, no caso do Green Plus, dá direito a um ressarcimento pelos quilos ou toneladas de carbono que deixaram de ser emitidos. Uns chamam de bônus de carbono, outros chamam de certificado de carbono, outros certificado de cumprimento de objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aqui um rastreador que garante, por exemplo, que um determinado indivíduo consumiu sempre um combustível de transição energética no seu veículo. E como que a gente vai monetizar essa pessoa? Nós partimos, então, para criar um fundo, que eu me referi aos senhores lá em Luxemburgo, e criamos uma criptomoeda chamada Green Coin. Essa criptomoeda já se encontra em blockchain, se os senhores procurarem aí nas moedas, nas criptomoedas já vão encontrar a figura da Green Coin. Nós acabamos de ser certificados por os organismos da ONU semana passada, tanto o EcoTracer quanto o Green Coin. Estamos agora em fase de elaboração do manual do usuário dessa moeda e, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a cada 534 litros que uma pessoa consumir de um combustível de transição energética, ele vai estar recebendo uma Green Coin, que hoje eu estava checando, está com valor de $3,03.
no mercado internacional. Quer dizer, além dele ganhar uns 10% na economia de combustível, mais na frente ele vai estar sendo monetizado pelo bem que está fazendo ao meio ambiente. A próxima, por favor. Bom, então, a estrutura empresarial é essa mais ou menos que eu defini para os senhores. O Fundo de Transição Energética, né? Ele opera, por ser um fundo lá em Luxemburgo, e ele vai estar basicamente lidando com 3 produtos nossos. O Greencoin, que é a criptomoeda, o rastreador a que eu me referi, os senhores, e o Greenbot. O Greenbot é uma bombinha de combustível, eu diria, com controle numérico, um robozinho. Por quê? Muitas vezes a gente quer chegar numa estação de serviço e oferecer um produto para pôr na gasolina ou no diesel, ou no próprio etanol, se for o caso, e aí batemos com um problema de infraestrutura. Para cada tipo de combustível, o posto tem que ter um tanque, tem que ser aprovado, tem toda aquela mão de obra. Então, nós queremos um tanquinho pequenininho, uma bombinha pequenininha, que é o camarada, por exemplo, na Colômbia, nós já temos ilhas ecológicas nos postos de gasolina, e o cidadão vai lá e coloca o seu catalisador. Cabe ressaltar que o nosso catalisador é baseado em nanotecnologia. Quando eu digo nanotecnologia, é nano mesmo. É 1 litro para cada 20 mil litros do combustível, para a gente ter todo esse resultado que eu falei para os senhores. Nós somos operadores internacionais das nossas marcas, estão todas elas registradas em Luxemburgo, e as nossas patentes. Ela é operadora internacional dos ativos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá certo? Todo ano nós somos auditados pelos organismos da ONU, tá certo? E a Aureb Energia, então, ela cuida de toda a defesa de todos os seus direitos. No meu caso aqui, na Aureb Mercosul, eu sou o diretor-geral da Aureb Mercosul, Carlos Alberto, meu irmão, meu parceiro, meu sócio, é o diretor-geral da Aureb Brasil. Nós somos responsáveis, então, pelos países do Mercosul e, diante do sucesso que a gente vem tendo, recebemos também como missão os países de língua latina da Europa, Portugal, Espanha, França e Itália, que é onde nós também estamos concentrando os nossos esforços. Por favor, próximo. Falei rapidamente do EcoTracer, que é o nosso, então, rastreador. Isso é muito interessante. A gente desenvolve um rastreador químico que vai estar adicionado ao combustível, mas como que eu vou garantir isso? Então, estamos também com a meta terminando o desenvolvimento dos equipamentos de detecção. Haverão 2 tipos de equipamento, ou por indução no fundo do tanque de um posto de gasolina, por exemplo, ou simplesmente por impulsos elétricos, como a gente faz no exame de sangue. Coloca-se um combustível dentro de um tubo de ensaio, põe num sensor e ele dá rapidamente os parâmetros daquele combustível e o que tiver desviado em relação ao original, ele já aponta de imediato. Quer dizer, com isso nós podemos, inclusive, inibir, eventualmente, no trânsito da distribuidora para o posto, qualquer adulteração do combustível na própria pipa que está transportando esse combustível. E o Greenbot, nós já falamos que é a nossa bombinha, que nós temos muito orgulho e que estamos começando agora a colocar no mercado. Por favor, a próxima. Bom, então, os senhores já viram a nossa estrutura, como é que ela está. A Aureb Latam, então, ela cuida do Green Plus, do BioBooster, e, logicamente, isso se transforma em combustível de transição energética. Isso é uma nomenclatura dada pelos organismos da ONU, significa um combustível que lhe permite migrar de uma economia de alto carbono, dos dias atuais, com uma sonhada de 0 carbono lá nos anos 50, ou mais ou menos por aí, né? Por outro lado, nós também estamos aqui com esses nossos produtos aqui, o Greencoin e o Greenbot. E o EcoTracer, que é o garantidor de todo o ciclo de vida, de que não houve nenhuma adulteração ao longo da vida desse combustível. Próximo, por favor. Mais ou menos o nosso diretório está dessa maneira. Nós temos um diretor-geral, o senhor Pedro Serra, com sede na cidade do Panamá, né? E aí, aqui, eu estou nessa posição aqui de Mercosul e Europa. Quer dizer, hoje eu estou encarregado dessa missão aqui, né? E nós temos também a nossa planta no México, o diretor do México, cada uma com as suas atividades, né? Vamos em frente. Próximo. Bom,
A Oreb México é a empresa que conta com os direitos de produção, comercialização e distribuição dos produtos Green Plus, BioBooster e Aviation Green. Aqui saiu um novo nome. Esse é um nome que está nascendo aqui no Brasil também. Nós estamos agora em fase de desenvolvimento de um catalisador para combustível aeronáutico. Nós apresentamos esse projeto ao Ministério da Defesa, e aí está a sinergia, eu dizia para os senhores na área de defesa. Imaginem os senhores se eu conseguir aumentar a autonomia de um caça-Gripen de 10%, qual é o ganho estratégico que o país não teria? Ou de um míssil de cruzeiro, um aumento de autonomia de 10%, ou diminuir a temperatura de escapamento, a assinatura infravermelha de um caça, tornando ele menos suscetível ao ataque de um míssil antiaéreo. Quer dizer, houve aí um interesse da defesa, especificamente do nosso Estado-Maior da Aeronáutica, e nós estamos, então, seguindo um caminho dado pelo Estado-Maior. O primeiro passo foi mostrar que, em laboratório, o combustível, o querosene de aviação, não se alterava. Não se alterou, nós fizemos os ensaios no laboratório de análise de combustíveis da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora a Aeronáutica nos emprestou um motor PW118, que é o motor do Brasília, para a gente fazer um ensaio em dinamômetro de bancada com a empresa IAS, que é a empresa contratada pela Aeronáutica para fazer a revisão geral nesses motores. Nós vamos rodar agora, é o próximo passo, 40 horas em dinamômetro. Não havendo nenhum dano nesse motor, vamos partir para os ensaios em voo, aí já por conta do DCTA em São José dos Campos. Nós esperamos até dezembro ter o Aviation Green já certificado para uso militar e, quem sabe, a nossa FAB sendo a primeira força aérea verde no mundo. Já estamos registrando o nome do combustível, conforme os senhores sabem, é QAV. Nós estamos registrando o nome QA Verde para o combustível de transição energética de aviação. Okay? E, por último, a nossa empresa, Oreb Brasil, que é a responsável ali em Caxias pela produção desses catalisadores da mesma maneira que a do México para determinado momento. Aí vocês vão perguntar, o que é uma outra fábrica no Brasil? Primeiro que o Brasil, em consumo de combustível, é 2 Franças. A gente, às vezes, não tem noção do tamanho do nosso país em termos de consumo, a pujança da nossa economia. Segundo, que de nada adianta eu produzir no México um produto verde e jogar carbono na atmosfera para trazê-lo até aqui ao Mercosul. Então, essa aqui é a lógica. Não adianta a mulher de César ser séria. Ela tem que parecer séria. E mais na frente, seguramente, nós estaremos com uma outra planta de produção na Europa, para atender aquele mercado lá especificamente. A próxima, por favor. Bom, aqui nós temos uma lista de preços, que não é o caso, mas por ser tecnologia, ele é vendido em dólar, convertido em real pelas taxas do Banco Central do dia do pagamento. Próxima. Bom, nós, esse ano, no México, a meta é vender 10 mil litros de Green Plus por mês, multiplica por 20 mil. Quer dizer, quanto de combustível estará sendo vendido dessa maneira? Temos que começar a monetização do carbono através do criptoativo, Greencoin, conforme nós falamos, né? Implementemos um modelo de estações de serviço, né, de carbono neutro, né, que vendam combustível de transição energética, e alinharmos, né, a organização Oreb com o objetivo de excelência em rendimento e comunicação. Ok? Bom, e vamos fazer o nosso primeiro encontro internacional, né, da Oreb Energy como uma empresa multilatina, se Deus quiser, ao longo desse ano. Vamos em frente. Bom, para os grandes consumidores, nós estamos propondo um combustível de transição energética que eu já expliquei aos senhores e que ainda nos dá direito à geração dos criptoativos. Próximo. Vendemos um diferenciador que permite manter, né, vigente a oferta de venda aos grupos gasolineiros, quer dizer, aos distribuidores de combustível. Aqui no Brasil, o mercado é um pouco diferente. Nós estamos hoje com uma gasolina sendo comercializada no Nordeste, na Amazônia e nos 3 estados do Sul, por 3 distribuidoras, Dislub, Equador e Rodóio. Essa gasolina chama-se Dura Mais. Agora já estão também lançando na Amazônia o diesel Dura Mais. E fechamos essa semana um acordo com a Ale, que é a 4ª distribuidora do país, a Alesat,
que em julho estará lançando a sua nova linha de combustíveis de transição energética, com inclusive o etanol com o nosso BioBooster. Próximo, por favor. E aí, eu gostaria de agradecer aos senhores pela oportunidade da gente ter passado rapidamente. Logicamente que estamos à disposição para comprovações, para apresentações específicas sobre os produtos, cada um desses produtos em si. Muito obrigado a todos e estamos aí à disposição. Um abraço. Obrigado, Brigadeiro Romão, pela excelente explanação sobre a Aureb. Nós vamos passar agora diretamente para a explanação do José Carlos Matos, da JCM Comunicação, e após a explanação do José Carlos Matos, daí a gente abre para uma conversa informal a respeito das duas apresentações. Por favor, José Carlos, a palavra é sua. José Carlos, você está com o microfone desativado. Ok, acho que agora estou bem. Bom, Manesco, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui comigo hoje, assistindo a esse evento. Parabenizando aqui o nosso brigadeiro Romão pela iniciativa que ele trouxe, que está aqui nos mostrando e que mostra o nível de participantes do SIND. Uma iniciativa muito bem colocada, muito bem estruturada dentro do mercado e das necessidades que o mundo vem atravessando no momento. Eu, antes de começar a minha palestra, também quero aproveitar a oportunidade para dizer do meu prazer, da minha honra de participar do SIND. Eu não sou uma pessoa de defesa, eu sou uma agência de relações públicas, sou uma agência de comunicação. Eu me aproximei do Dr. Carlos Zerani há alguns anos e percebi nele uma chama, uma vontade de produzir, de criar muito grande. Ficamos amigos, posso dizer. E o Dr. Carlos Zerani e a sua equipe, o Dr. Manesco, o brigadeiro Caminati, o Dr. Zé Roberto, o brigadeiro Romão, eles fizeram uma trajetória impressionante. O SIND, quando eles chegaram, era uma instituição que estava definhando, devia ter uns 15 ou 20 afiliados. Eu me lembro das reuniões, aquela história que brinco com o meu clube, que é o Botafogo, que a torcida toda cabe numa Kombi. O SIND cabia numa Kombi realmente naquela hora. E hoje, quando eu vejo o Carminati dizer que tem mais de 140, 150 afiliados, e quando a gente vê o nível dos afiliados, a gente não pode deixar passar a oportunidade de registrar e parabenizar todo o grupo. Agora eu vou pedir que coloquem, por favor, na tela aqui a apresentação da JCM, para a gente poder começar a conversar com vocês. A JCM é uma empresa que tem uns 10 anos de atuação e ela trabalha em comunicação, em assessoria de relações públicas, ela tem um domínio, uma expertise sobre toda essa gama de produtos e ferramentas que existem hoje na comunicação social. Desde a tradicional assessoria de imprensa, que se trata de... Pode colocar essa tela, por favor, desde da tradicional assessoria de imprensa, que é fazer a comunicação entre as empresas e as empresas de mídia, até realmente a mídia social, onde a empresa ela produz a sua própria comunicação. Né? E a gente só tem 15 minutos, eu não vou me estender aqui com vocês, mas eu queria deixar aqui uma frase bem clara, que hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, se você não contar a sua história, outros vão contar a sua história. Então, você trate de ter a sua história bem contada, porque você não de maneira nenhuma, você é um anônimo, não é possível. E às vezes, você se surpreende descobrindo que inventaram uma história a seu respeito. Então, a melhor maneira de você evitar isso é você manter a sua história e falar da sua história. Mas, enfim, fazemos políticas públicas, fazemos gerenciamento de crise, comunicação interna, relações governamentais, produzimos vídeos, relatórios empresariais, eventos,
Estamos mais ou menos à disposição, aliás, mais ou menos não, totalmente à disposição dos senhores, a pessoa que tiver interesse, para explicar e chegar a um acordo aí de como podemos trabalhar e nos unir aos esforços de suas empresas. Podemos passar por lá. Nós temos um diferencial da maioria das nossas congêneres, que é justamente a nossa experiência no segmento de defesa. Tá? Em 2014, nós já fazemos um site de indústria de defesa e segurança. Esse site chegou a ter milhares de links, tá certo? Uma newsletter periódica, canais de distribuição de conteúdo no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. E era um site muito considerado, foi um site muito considerado, que teve seu espaço, usado pela indústria, usado pelo Ministério da Defesa, foi um sucesso. Por favor, podemos passar? Aqui tem imagens que foram passadas no YouTube, que era um outro canal que nós tivemos também, e onde passávamos clipes das empresas, clipes de defesa. Podemos passar, por favor? O Facebook também, exploramos muito esse segmento de defesa no Facebook. E podemos passar, por favor? Aqui temos fotos de várias atividades que nós participamos, sempre integrados com as empresas de defesa e com o Ministério da Defesa. Sites, passe, por favor. Fizemos uma revista, essa é uma história muito interessante, porque a associação, a produção local lá do ABC Paulista, nos contratou para fazer uma revista sobre a indústria de defesa, porque eles queriam levar a indústria de defesa justamente para o ABC Paulista. Queriam que a indústria da defesa produzisse lá, usando lá o parque industrial de primeiríssima ordem que existe lá em São Bernardo e nas adjacências. Então, nós fizemos um trabalho muito bom, inclusive com essas... pode passar. Com essas rodas de negócios entre empresários e forças armadas, onde o Exército, a Marinha, a Aeronáutica se aproximavam dos empresários. Eram eventos que reuniam 400, 500 empresários lá da área de São Bernardo, que tinham contato com as Forças Armadas, que iam lá e explicavam as suas carências, explicavam o que elas estavam precisando, e discutia-se se via formas de negócio, de desenvolvimento de produto. Isso tudo foi um trabalhos coordenados por nós. Pode passar, por favor. Aqui, olha, a Marinha do Brasil apresenta suas demandas e produtos e serviços às empresas do Grande ABC. Certo? Aqui temos a Aeronáutica também, o ministro, o brigadeiro Sato, lá. Podemos ir em frente. Então, nós, nesse trabalho que nós desenvolvemos, eu estou fazendo isso aqui muito breve, mas teremos o maior prazer em nos estender sobre o assunto, ou sobre qualquer um desses assuntos ou desses pontos, se alguém tiver interesse, nos deu um conhecimento muito interessante, muito grande da linguagem da defesa, da comunicação da defesa, do que são as empresas de defesa, do que se pode fazer. E é uma expertise, é um conhecimento que nós estamos aqui prontos para usar com os associados do CIND, com os associados da BID, os participantes da BID, para a gente conseguir uma comunicação para o sistema. Não há dúvida, só aqui falando... espera um instantinho, por favor. Não há dúvida que a gente sabe, conhece, a indústria de defesa é uma indústria peculiar, é uma indústria que tem que ter muito cuidado na sua comunicação, é uma indústria perseguida por enganos ideológicos e por má-fés ideológicas, e nós temos que tomar muito cuidado quando a gente se comunica. Porém, o pior é não se comunicar. Esse é um engano. Por favor, a gente... Tá bom. O pior é não se comunicar, é não
não falar nada e deixar que os outros falem por nós, e os outros vão nos dizer e vão publicar o que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos. Eu queria agora passar um pouco a palavra para o Nilson Mello, que é um jornalista, advogado, também um homem de comunicação de muita experiência, com um largo portfólio de clientes em logística, na indústria naval, e ele tem uma empresa que essa empresa nós estamos nos fundindo para criar aí uma empresa melhor para os nossos clientes. Então, eu vou pedir ao Nilson que, por favor, converse um pouco conosco. Bom, mais uma vez, boa tarde. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estarmos aqui junto ao CIND para falar um pouco de comunicação estratégica e de, enfim, estreitar esse relacionamento. Eu reitero aqui o que o nosso José Carlos Meira Matos havia dito. Nós somos duas empresas de comunicação e relações institucionais. A Meta, a empresa que eu fundei em 99, está fazendo aí mais de 2 décadas, com mais de 60 clientes atendidos. E de 2019 para cá, eu e o Meira Matos e eu, percebemos que havia muitas sinergias no desenvolvimento dos nossos trabalhos e resolvemos passar para uma fusão, como ele mesmo usou, e desde então temos atendido já alguns clientes e com outros projetos, vários projetos em desenvolvimento, notadamente em áreas muito relevantes, não só empresas privadas, mas também entidades de classe que precisam fazer a correta defesa dos associados que representam. Vou citar aqui a área hospitalar, sindicatos hospitais, e também a área logística. Tá? A Meta tem uma grande experiência no atendimento a empresas de logística e desnecessário falar aqui, eu acho que até pelo noticiário dessa semana, da chegada dos Gripen, dessa feliz chegada dos novos caças brasileiros ao Portonave Navegantes, a gente percebe a conexão que se tem entre logística e área de defesa. Né? Então, esse é um aspecto importante. Eu vou falar um pouco, o Meira Matos está falando da questão da comunicação. Bom, eu tenho uma formação multidisciplinar, como o próprio Matos falou, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em empresas jornalísticas, em 99 abri essa consultoria, desde então tenho me dedicado prioritariamente a essa consultoria, tenho a formação também como advogado, e a gente procura olhar a comunicação, e nesse aspecto, isso talvez tenha sido um dos pontos que mais nos aproximou, Matos e eu, a comunicação dentro de um guarda-chuva, sob um guarda-chuva maior de comunicação estratégica. Comunicação da assessoria de imprensa não é botar notinha no jornal, não é isso, é você saber usar essa ferramenta na hora certa, de maneira estratégica, e saber a hora que não se deve falar também. Né? Mas é importantíssimo ter a noção do que pode ser veiculado em defesa dos seus próprios interesses, legítimos interesses, não apenas comerciais, mas institucionais. Antes de entrar aqui no slide, eu queria fazer uma pequena observação. A gente sabe, o Marcos comentou, e eu vou reiterar, a gente sabe como há uma visão deturpada da área de defesa no Brasil, né, infelizmente, e é uma cultura que tem até grandes jornalistas que representam bem a área, não vou citar nomes aqui, mas, infelizmente, é uma cultura que ainda não está sedimentada de como a área de defesa é importante para a economia do país. O brigadeiro Wilson, na sua brilhante exposição, falou da experiência de sua empresa, e ele mencionou um dos aspectos que são fundamentais. A área de defesa, o desenvolvimento das inovações na área militar, tem uma repercussão direta na área civil, traz enormes benefícios para a área civil. Então, a gente vê por aí também que
há uma série de aspectos relevantes do ponto de vista social e econômico que permitem que façamos de maneira criteriosa, ética e com todos os cuidados necessários, um trabalho de comunicação estratégica para a área de defesa ou para entidades que representam a área de defesa ou para até empresas que atuam na área de defesa. Outros aspectos, né? O desenvolvimento tecnológico, a integração entre área acadêmica e área industrial, a área militar, a indústria de defesa propicia isso, geração de empregos e um aspecto de caráter mais político ou geopolítico que não pode ser deixado de lado. É um aspecto relevante como argumento, né? Argumento importantíssimo e que no Brasil ele às vezes fica um pouco de lado e que este lamentável conflito no leste europeu ele nos dá a oportunidade de voltar a esse tema, que é, e aqui eu sei que tem militares aqui na audiência que saberão falar muito melhor do que eu sobre o assunto, mas é a doutrina, a teoria da dissuasão. A doutrina da dissuasão. Quando você prepara as suas forças armadas, prepara a sua indústria de defesa de modo eficiente, com investimentos, você não está se preparando para ser hostil na geopolítica internacional. Você está se preparando para dissuadir hostilidades. Isso é um dado fundamental que precisa, talvez, ser inserido numa cultura jornalística brasileira com trabalho a longo prazo. Isso é fundamental. Um país como o Brasil, com as dimensões que tem, com a presença econômica que tem no mundo, seja ela a oitava economia do mundo, pelo PIB, ou décima, ou 11ª, porque isso varia de acordo com a conjuntura, esse dado é fundamental. Então, a gente viu aqui que há alguns aspectos relevantes da área de defesa que podem ser bem usados de forma estratégica, numa comunicação criteriosa, feita com muito critério, sempre dentro da ética e enfim, de princípios éticos. Eu coloquei essa imagem aí desses dois boxeadores, porque eu costumo dizer, quando me perguntam em media training, né, o que é imprensa, afinal, né? Eu costumo dar um conceito sobre imprensa, que talvez seja uma visão até que eu tenha tido também pela formação como advogado. A imprensa nada mais é hoje em dia, alguns jornalistas não gostam de ouvir isso, mas nada mais é do que um ringue, um palco de embate de interesses, legítimos interesses. Tá? Claro que, em determinado momento, um dos oponentes pode ter interesses que não são legítimos. E aí, mais importante ainda, o player saber usar o instrumento comunicação para defender seus legítimos interesses. É preciso, nessa imagem que a gente está colocando aqui, é preciso ter a clara noção de que o adversário não é a imprensa. E eu não estou dizendo com isso que a imprensa seja perfeita, ou que não seja livre de críticas. Pelo contrário, acho até que ela erra muito. Mas não é esse o ímpeto quando você se aproxima e tenta estabelecer um programa de comunicação proativo, produtivo, saudável com a imprensa. O nosso papel, o papel de quem está do lado de cá, não é mudar a imprensa, assim como o papel do advogado. Né? Ele tem que ganhar a causa, mas ele não está lá para dizer como o judiciário tem que ser, como deve ser a formação do tribunal de cúpula, do judiciário. Não é esse o papel do advogado. Ele tem que defender, dentro da lei, os interesses de seu cliente. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: olha, imprensa, os veículos de comunicação tradicionais, eles são o palco de embate de interesses. Tá? Mas eu prefiro não participar disso aí. Eu prefiro, claro, o ideal seria até bom, né? A gente não precisar participar. O problema é que, quando a gente não entra no ringue, muitas vezes o adversário está lá.
Ele já entrou no ringue. E aí a gente corre o risco de ser nocauteado, de surpresa, né? Ou perder a briga por WO. Acho que pode passar para o próximo slide, por favor. Então, é muito importante, e aí é outro dado que a gente conversa muito, eu e o Meira Matos, a gente não falar de si próprio, não falarmos de nós mesmos, não impede que alguém fale. Tá? Então, e aí o grande risco é a gente ficar a reboque da notícia. Esse é o grande risco, porque se você não está falando de si próprio, alguém pode estar falando. Então, assim, quando a gente fala da importância de uma comunicação estratégica, o norte é isso, porque, olha aqui, tudo bem, eu não quero aparecer todo dia nos jornais, tá? Eu não preciso aparecer, o meu negócio é ético, os meus empregados são bem remunerados, aqui a gente trabalha dentro da legalidade, isso aqui é uma área crítica do ponto de vista da informação, eu prefiro ter uma atitude low profile. Pô, legal, é correto isso, é legítimo também. Mas essa atitude low profile, ela não pode chegar ao extremo de tornar esta empresa, por mais que ela tenha excelência naquilo que ela faz, tornar essa empresa vulnerável a crises. Tá? E a crise as crises independem da excelência da empresa. Tá? Independe, pode ter um acidente, pode ter um conflito judicial, pode ter um conflito regulatório, pode ter um respingo de algo que aconteceu no poder público, na esfera do poder público, até porque o poder público é o nosso maior cliente. Não é isso, Márcio? Em geral, são os nossos clientes. Então, é fundamental entender como é que funciona essa questão de comunicação estratégica para, pelo menos, estar preparado para prevenir crises. E, ao longo do tempo, ainda que não se tenha uma atitude regular de acionamento dos veículos tradicionais, tem toda uma gama de serviços de comunicação, que o Meira Matos bem mencionou no início, que ajudam, contribuem para que essa instituição, esta entidade, esta empresa possa consolidar sua imagem institucional junto à opinião pública. Né? Então, é a gestão das redes sociais, media training, campanhas institucionais, tudo feito criteriosamente com uma linguagem integrada. Eu faço esse slide, é um pequeno conceito aqui do que é a notícia, né? Porque muitas vezes a pessoa pergunta, pô, só tem coisa ruim na imprensa, né? Não deixa de ser um pouco de verdade isso, e a gente tem até uma brincadeira no meio, quando se faz media training, que é o seguinte, não, o papel do jornalismo é você separar, aliás, hoje é o dia do jornalista, 7 de abril, por acaso, o jornalismo é você separar o joio do trigo e publicar o joio. Né? Enfim, é uma ironia que se faz, mas o fato é que o que é notícia a rigor são os fatos atípicos. Então, é por isso que acaba que a gente tem essa percepção de que só tem notícia ruim e tal. Eu vou dar um exemplo aqui. Né? Se você tem a Ponte Rio-Niterói, aqui no Rio de Janeiro, estou usando um exemplo carioca, desculpa, se ela está funcionando com fluxo normal, né? Isso não vai virar notícia. Né? Mas se, de repente, você tem um desastre monumental que cria o trânsito, ou na Ponte Rio-Niterói, ou na Marginal Tietê, de 50 quilômetros, isso vai virar notícia. E, infelizmente, é negativo. Mas, ainda assim, a gente consegue construir, com uma comunicação corporativa inteligente, fatos atípicos que são positivos. Né? Então, por exemplo, vou ficar aqui no exemplo da Ponte Rio-Niterói, se vocês me permitem. Se a Ponte Rio-Niterói tem uma estatística estupenda no semestre de 0 acidentes, né? Isso é um fato que vira notícia. A gente consegue transformar isso numa notícia. Né? Eu enumerei aqui no início, né? No caso da defesa, desenvolvimento tecnológico, né? Integração da área indústria de defesa com a indústria acadêmica. Então, por exemplo, se você pegar uma estatística
do número de projetos da área de defesa que estão sendo desenvolvidos junto com o setor acadêmico brasileiro, com universidades, isso é uma bela matéria da área de ciência e tecnologia. É uma bela matéria, até não só para revistas especializadas em pesquisa e desenvolvimento, mas também para os grandes jornais, grandes veículos de comunicação. Bom, então, aqui eu estou dando alguns exemplos. Eu não sei se eu já me estendi muito. Perfeito, Nilson. A gente acha que já estamos aí no nosso limite. Então, tá bom. Então, queria agradecer novamente. Não, desculpe se me estendi muito, mas era isso, mostrar como funciona essa abordagem. Agradecer novamente e me colocar à disposição para as perguntas que forem necessárias. Perfeito. Eu agradeço, então, mais uma vez aqui a oportunidade que nós tivemos e estamos à disposição das empresas aí, do CIND, para a gente desenvolver planos destinados às empresas, a seus produtos, a seus serviços e às suas imagens. Muito obrigado. Obrigado. Bom, muito obrigado, Zé Carlos, muito obrigado, Nilson, pela apresentação importante, colocando questões bem relevantes da área de comunicação. E eu gostaria agora de abrir a palavra. Eu sei que o nosso amigo da EPSI, o Dannenberg, queria falar, não sei se ele está presente, ou se ele teve que sair. Dannenberg, por favor, a palavra é sua. Por favor, Dannenberg, pode falar. Muito obrigado, Manesco. Boa tarde, Manesco. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui e felicitar o pessoal da JCM, nosso colega José Carlos, da diretoria, e o sócio pelo Dia do Jornalista, e dizer que eu gostei muito dessa analogia com o ringue, e que, ao contrário do que pode parecer, e foi muito bem colocado por eles, a atividade de comunicação ela é essencial para a BID. A história mostra isso. Então, é uma grata satisfação ver que realmente nós temos dentro da BID empresas que não necessariamente estão lidando com algum produto de defesa, mas sim com produtos complementares à defesa e tão importantes quanto. Da minha parte, queria cumprimentar também o Brigadeiro Romão, meu amigo Brigadeiro Romão, de quem eu tenho a honra de privada amizade, pela excelente apresentação. Por conta dessa proximidade que eu tenho com os amigos Brigadeiro Romão e Carlos Alberto, eu tive a oportunidade de acompanhar a chegada da Oreb Energy no Brasil desde os primórdios dessa chegada aí, trazida pelas mãos aí do Brigadeiro, que é um expert em logística, né? E dessa forma, em conhecendo razoavelmente bem essa tecnologia e os potenciais benefícios que ela tem para a economia e para a sociedade como um todo, eu não tenho qualquer dúvida de que essa tecnologia que é disruptiva, em breve ela vai alterar significativamente aí a nossa matriz de combustíveis. Brigadeiro, meus cumprimentos, vai aqui um merchandising grátis do amigo, mas realmente a Oreb Energy ela está trazendo aí uma tecnologia muito diferenciada para o Brasil. E deixo aqui uma sugestão para os nossos colegas que estão ouvindo aí, acessar lá o site da Oreb Energy, orebenergy.com, e aí realmente vão ter um complemento das informações aí que o Brigadeiro tão bem transmitiu a todos nós, ok? Manesco, um grande abraço aí, Brigadeiro Carminati, Brigadeiro Romão, José Carlos e demais colegas aí. Muito obrigado, Manesco, ou digo, Dannenberg, aí, por suas palavras. Precisamos nos ver, que tem muito tempo que a gente não se vê, e aí tomar um catalisador humano, aquele vinho que faz bem ao nosso sangue também, que aumenta o potencial energético da gente. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Obrigado também pela menção aí à nossa empresa e ao nosso trabalho. Brigadeiro Carminati, gostaria de falar alguma coisa, Brigadeiro Carminati? Nosso vice-presidente de Relações Institucionais do CIND. Boa tarde a todos. Fico feliz aí pelas apresentações
José Carlos Matos, o seu sócio, essa fusão na comunicação estratégica. Feliz aí por rever os amigos, o Brigadeiro Romão, o nosso amigo Marcos Darenberg, de modo que é uma satisfação. Eu também acompanho a luta diuturna do nosso Brigadeiro Romão há mais de 6 anos, levantando a bandeira da Oreb Energy e agora estruturada e consolidada, ganhando terreno, avançando para a Europa, a América Latina. É de ter o orgulho de ver o empenho da equipe do Brigadeiro Romão, ele que sempre foi o nosso líder time, né? Vice-presidente do sindicato, e conduzir essa bandeira tão importante. E não foram muitos os desafios, foram vários desafios, e muitos não, porque as pessoas não estavam enxergando o potencial do que poderia trazer esse combustível verde, assim como o QAV, né, o querosene de aviação, o querosene verde, vai também trazer. Nós vimos aí o Green Plus, o BioBooster. Então, parabenizo aí e espero que continue com sucesso nessa empreitada. E também o José Carlos Matos, nós que estamos aqui labutando contigo há alguns anos, teve essa oportunidade de fazer a apresentação e abrir os horizontes para quem não entende o que é uma comunicação estratégica. Então, isso também fortalece as relações das associadas e de todos que estavam aqui presentes. Até o Brigadeiro Vital, que está lá na Europa, está assistindo, prestigiando. E essa apresentação vai ficar exposta no YouTube, de modo que outros poderão também usufruir desse conhecimento que os senhores transmitiram para a gente. Muito obrigado. Passo a palavra para você, Manesco. Eu quero agradecer a você, Carminati, porque você também somou ou colocou alguns tijolinhos nessa nossa luta. Então, é um momento também de agradecer aqui o apoio institucional que a gente vem recebendo do sindicato. Na realidade, a gente está buscando quebrar paradigma, e tudo que é disruptivo. O Almirante Moraneto é que diz para mim: Romão, quando você fala do seu produto, parece que você está vendendo o elixir da longa vida. Então, na realidade, é um negócio tão disruptivo que eu costumo dizer que o meu apelido agora é São Tomé, porque todo mundo quer fazer o teste de São Tomé para comprovar que o produto funciona no veículo dele. Ele não aceita um ensaio de laboratório, ele quer ver funcionar no carrinho dele. Então, é isso aí, muito obrigado e pelo apoio que eu venho recebendo de você e do Síndico como um todo. Eu também queria agradecer aqui o Brigadeiro Carminati pela menção aí à JCM e à comunicação. O Brigadeiro, que é o nosso diretor de Relações Institucionais, nosso brilhante diretor de Relações Institucionais, e sabe como é importante uma boa comunicação para que o CID seja cada vez melhor recebido e as empresas do BID sejam cada vez melhor recebidas na sociedade brasileira. Bom, antes de fazer o encerramento formal dessa live, eu gostaria de passar a palavra na sequência para um breve pronunciamento final do José Carlos Matos e depois do Brigadeiro Romão. Por favor, José. Muito obrigado. Então, me cabe aqui apenas agradecer ao CID, uma vez mais, essa oportunidade de estarmos aqui juntos. E eu espero assim que as empresas do CID tenham que virem essa apresentação, peguem essa mensagem que nós não podemos ficar escondidos. Nós somos muito grandes para viver escondidos. Não é possível. Não dá para esconder uma coisa desse tamanho, graças a Deus. A presença da BID no PIB brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, os equipamentos, isso aí é um complexo que tem que ser exposto com profissionalismo, exposto com estratégia, exposto com inteligência. Não é? Ninguém precisa patrocinar time de futebol para se comunicar, não é isso, não é disso que está se falando aqui, muito pelo contrário. Mas essa foi a nossa mensagem. E além da nossa mensagem também comercial,
porque esse também é uma série de network, que é onde as empresas se mostram e tentam mostrar seus serviços a todos os nossos afiliados e da procura de sinergias, e também estamos aqui, então, à disposição de todos. Muito obrigado, e foi uma grande honra hoje estarmos eu, e eu acho que falo aqui também em nome do Nilson Melo, que é o nosso sócio. Muito obrigado. Agradeço Por favor, muito. brigadeiro Romão. Ok. Bom, eu acho que foi uma tarde muito proveitosa para nós, né? Eu, por exemplo, já identifiquei algumas possíveis sinergias aí com a JCM mais na frente, esse nosso processo aí de difusão da nossa tecnologia. Mas eu sinto que a gente vai aos poucos quebrando esses paradigmas. Semana passada, após 2, 3 anos trabalhando no governo federal, indo lá apresentando e tal, um escuta, todo mundo acha maravilhoso, mas ação nenhuma acontece. Finalmente, semana passada, tivemos uma reunião na SAI, onde fomos muito bem recebidos lá, e eu apenas deixei uma mensagem. Com o problema da briga de combustível que a gente tem, cai presidente de Petrobras, que, coitado, não depende disso, depende de uma política, uma empresa que tem aí sócios pelo mundo afora e que exigem resultados dessa empresa. Eu fui para o governo e deixei só um recado. Eu estou trazendo para vocês, nessa onda monstruosa que a guerra na Ucrânia está ocasionando na área de combustíveis, uma prancha, o Brasil surfar nessa onda. E, quem sabe, conseguir aí um desconto de 10% nos combustíveis, sem mexer em nada, sem brigar com ninguém. Então, essa foi a mensagem que eu deixei em Brasília semana passada. E qual não foi nossa surpresa que, ao chegar no Rio de Janeiro, já tivemos a notícia de que a SAI convocou a Petrobras para uma reunião no fim do mês para discutir a introdução de combustível de transição energética no país. Vamos rezar para que essa coisa, de fato, aconteça e que o Brasil possa dar um exemplo para o mundo, de, em vez de ficar tomando champanhe, discutindo o negócio de meio ambiente, não sei o que, não, mostrando ações concretas com tecnologia de descarbonizar a atmosfera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estarei sempre à disposição para qualquer discussão mais detalhada do nosso produto, dos nossos produtos. Um abraço a todos e obrigado ao Cindy por essa oportunidade da gente se conhecer, né? Aliás, já dizia lá o filósofo no passado, né? Quer dizer, nós temos que nos conhecer. É isso aí. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, brigadeiro Romão, obrigado, José Carlos Matos, obrigado, Nilson Melo, pelas brilhantes apresentações no dia de hoje. E, em nome do nosso diretor-presidente, Carlos Herandi Aguiar, que me pediu para fazer uma saudação específica para cada um dos apresentadores de hoje, dizendo que o Cindy está, sim, de portas abertas para as nossas empresas, no sentido da gente fazer esse network, de aumentar a nossa visibilidade. Essas apresentações de hoje mostraram a transversalidade da indústria de defesa. Nós temos, como disse o brigadeiro Romão, aparentemente a Aureb não teria uma sinergia direta com a base industrial de defesa, mas na sua apresentação ficou absolutamente cristalino essa ligação que tem a Aureb com a base industrial de defesa. Nós fazemos, nessa base industrial de defesa, da alfinete ao foguete. Nós temos uma transversalidade muito grande, nós temos uma importância estratégica absolutamente essencial para o nosso país. E, nesse sentido, reiterando o agradecimento a todos, eu encerro essa nossa live. Muito obrigado pela participação de todos.